Vamos orar novamente? Pai, nós suplicamos em nome de Jesus. Vem estar falando sobre o nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, que habita nos nossos corações, que nos levou a entregar a vida nas mãos de Cristo Jesus. Utiliza a Tua espada, que é a palavra, para falar conosco. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. João, capítulo 4. Começando a leitura no versículo 1. João 4, iniciando a leitura lá no primeiro versículo. Amém? Os irmãos acharam? Os irmãos que acharam, eu peço que se coloquem em pé, para nós lermos juntos a palavra de Deus. João 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Há um conjunto musical brasileiro chamado Titãs. Eles têm uma música muito bonita. Eu acho linda essa música, é Epitáfio. Epitáfio significa aquele que coloca sobre o túmulo. Existem epitáfios muito famosos. Um dos mais famosos e mais lindos é sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um grande cientista que descobriu as leis da gravidade e também um servo consagrado a Deus. Quando Isaac Newton morreu, o corpo dele foi enterrado na abadia de Westminster, na Inglaterra. E é um epitáfio lindo a respeito dele, que nós podemos resumir da seguinte forma: que é uma honra um homem como esse ter existido, pela característica dele. Nesse epitáfio se afirma que Deus deu a ele capacidade para entender as leis da natureza e deu a ele a simplicidade de conhecer a palavra de Deus, porque ele também estudava a Bíblia e era comentarista bíblico, Isaac Newton. E nessa música Epitáfio, dos Titãs, eles têm uma afirmação muito interessante, que nos chama a reflexão. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa música é linda, mas nos chama a atenção essa afirmação que ele diz, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso, o acaso. Às vezes, quando nós analisamos a nossa vida,
Nós podemos ter a impressão que tudo que acontece conosco é pura coincidência ou é resultado do acaso. Temos, às vezes, uma impressão vaga sobre isso. Que as coisas acontecem conosco sem que haja uma intencionalidade por trás, sem que haja uma ação por trás. No texto bíblico que nós lemos, há uma situação aqui que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos, que vai exatamente contra a percepção de acharmos que a nossa vida é feita pelo acaso. Onde está essa afirmação? Vamos ler de novo o texto bíblico. E vou convidar os irmãos para observar aonde está a informação que a nossa vida não é resultado do acaso, e sim a mão de Deus dirigindo todas as coisas. Olha só. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aonde está a afirmação bíblica que na nossa vida as coisas não são por acaso? Nós podemos pensar, pode ser esse versículo, pode ser aquele. Mas olha o que diz o versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Era necessário que Jesus fosse à província de Samaria e fosse estar exatamente ao meio-dia, que é a sexta hora do dia, assentado na fonte de Jacó, sozinho, e uma mulher se apresentar diante dele buscando água. Isso mostra claramente o seguinte, que Jesus tinha uma intenção naquilo que estaria acontecendo naquele momento. E é importante nós compreendermos que quando Deus trabalha conosco, a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nos ensina que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Sempre existe uma intenção de Deus por trás de tudo aquilo que acontece. Salmo 139, versículo 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esther, quando ela foi colocada como rainha da Pérsia, o tio dela chegou e falou o seguinte: será que não é por esse motivo que você agora está como rainha? Para livrar o povo de Israel do tamanho malefício que haviam armado contra ele? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse nos ensina que tudo tem uma direção de Deus, que tudo tem um propósito de Deus. E quando nós analisamos qual é o propósito de Deus, o que nós percebemos? Deus tem um propósito claro, definitivo, de abençoar as nossas vidas. Para fazer isso, Ele quer nos alcançar, levar a sua bênção até nós. E Jesus tinha uma intenção muito clara de levar a bênção dele para uma mulher samaritana. O que determinou a ida de Jesus a essa cidade de Sicar não era a questão geográfica em si. Era uma intenção que Deus havia colocado no coração dele. Ele tinha um propósito ali. Porque ele iria se encontrar com uma pessoa que estava numa situação extremamente delicada. Essa mulher samaritana foi buscar água na sexta hora do dia. Estava ali, sozinha,
buscando água com cântaro sobre os ombros. E a pergunta que se faz é: por que ela foi buscar água nesse horário? O que estava acontecendo? Por que ela não estava com as outras mulheres? Porque, afinal de contas, numa sociedade em que as mulheres eram extremamente vulneráveis, como até hoje são, correm perigo, as mulheres andando juntas para fazer uma atividade dessa era muito importante para ter segurança. Ela não estava preocupada com a segurança, havia uma outra preocupação maior no coração dela. Por que ela foi ao meio-dia? Ao meio-dia o sol está mais quente. Né? Ao meio-dia a gente até evita fazer algumas caminhadas, né? Até os médicos aconselham não caminhar ao meio-dia. Por que ela foi ao meio-dia? Porque essa mulher estava sofrendo muito. Sofrendo muito. Se nós analisarmos o texto inteiro, o que nós percebemos? Jesus, na conversa com essa mulher, ela queria se aproximar do Senhor Jesus, e Jesus revelou ao coração dela que ela havia tido 5 maridos e que com quem ela morava atualmente não era marido dela. Então eram 6 pessoas. Essa mulher carregava sobre ela uma culpa muito grande. Uma culpa de ter passado por casamentos que fracassaram, casamentos que não deram certo, casamentos que talvez as pessoas a julgavam, por que ela entrou numa situação como essa? Que absurdo. Talvez algumas pessoas pensassem que essa mulher não valia absolutamente nada. Era uma mulher que não podia ninguém se aproximar dela. Se alguém fosse amiga dela, ou fosse amigo dela, as pessoas iriam julgar essa pessoa como uma pessoa deplorável, porque ela estava em má companhia. Então essa mulher carregava sobre si, podemos dizer, uma culpa muito grande. Por ter carregado essa culpa, ela evitava ter contato com as pessoas. Ela preferia o quê? Ir buscar água ao meio-dia, quando não havia ninguém ali. E nós podemos dizer também que, além da culpa, talvez ela carregasse dentro dela uma ferida grande ligada a ressentimentos, mágoas. Por que os casamentos não deram certo? Por que ela era culpada? Não foram os homens que erraram com ela? Não foram os homens que falharam com ela? Por que ela devia ser culpada numa sociedade como aquela que as mulheres não tinham valor? Por quê? Podia ter no coração um profundo rancor, ódio no coração por tudo aquilo que havia acontecido. Talvez também podemos dizer que, além da culpa, da raiva, tinha vergonha. O que as pessoas vão falar de mim, vão pensar de mim? Era uma mulher que estava com o coração extremamente sofrido, extremamente triste. E Jesus foi ao encontro dela. Foi ao encontro de uma mulher que poucas pessoas iriam ao encontro dela. Foi ao encontro de uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada, uma mulher numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque Jesus tinha uma intenção na vida dessa mulher. Jesus queria abençoar a vida daquela mulher. Essa era a intenção de Jesus. E quando Jesus começa a conversar com ela, olha só o que o texto bíblico diz. Olha só. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher achou muito estranho. Primeiro, ela foi ao poço buscar água ao meio-dia, na esperança que não haveria ninguém ali, nenhuma mulher. E para piorar a situação, ela vai ao poço e vê ali um homem. Ela que era praticamente uma pessoa considerada por ela e pela sociedade da época, uma pessoa sem valor, um homem. O que as pessoas irão pensar de mim se eu me encontrar com um homem num poço, sozinha? Para piorar a situação, esse homem é um judeu. Os judeus não gostam dos samaritanos. E Jesus, quando pede para ela dar-me de beber, ela acha estranho. Como que inicia uma conversa comigo? Como você vai conversar comigo se eu sou uma pessoa mal vista? Uma pessoa que não tem valor? Uma pessoa que as pessoas colocam de lado? Como vai começar um diálogo comigo? Por isso ela fala. Por quê? Né? Ela diz assim, ó. Por que pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus continua. Replicou-lhe Jesus:
Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, lhe daria água viva. Jesus colocou ao coração dela uma esperança. Se você pedir algo para mim, eu vou te dar algo que vai mudar o seu coração, vai mudar a sua vida. Uma água viva. E ela continua. Versículo 11. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Uma conversa com ela, Jesus estava tendo. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe o Senhor. Disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que quando vier o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Jesus iniciou uma conversa com uma mulher considerada sem valor para a sociedade e para ela própria, uma mulher considerada aos olhos dela indigna. Jesus iniciou uma conversa com ela, porque Jesus tinha a intenção de abençoar a vida daquela mulher, de transformar a vida daquela mulher. Aquela mulher foi buscar água ao meio-dia, com vergonha, com vários motivos, e Jesus ofereceu para ela uma água viva, que ela não estava entendendo o que era essa água viva. E no final Jesus explica que a água viva é Ele que transforma, Ele que muda a vida. E ela teve um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida foi restaurada. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é restaurada. Por quê? Nós começamos a perceber que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aquela mulher percebeu que o valor que ela tinha não era baseado no que ela fez, os erros dela e tudo mais. O valor que ela tinha é o valor dado por Deus. Porque o Messias, o Deus prometido, estava conversando com ela. Ela sentiu a sua vida transformada no encontro de amor com o Senhor Jesus Cristo. A sua vida foi profundamente impactada. Todos aqueles que se encontram com Jesus têm a sua vida transformada, a sua vida impactada. A sua vida passa por uma nova perspectiva. A sua vida passa por uma mudança de visão em relação a si próprio, porque começa a perceber que é uma pessoa de valor, que é uma pessoa que é amada por Deus, que é uma pessoa que Deus tem um valor, olha com carinho. Foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus tinha uma intenção de abençoá-la e Jesus restaurou a vida daquela mulher. Mas não parou aí. Jesus, quando fez isso, Jesus tinha uma intenção também por trás, além dessa. Jesus tinha a intenção que essa mulher, ao ser abençoada por Deus, por Cristo, fosse também uma bênção na vida de outras pessoas. Olha o que o texto diz no versículo 27 e 28. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Se os discípulos estivessem ali, talvez essa conversa não aconteceria. Porque talvez não entenderiam interromper a conversa. Jesus tinha uma clara intenção naquele momento para conversar com ela sozinho.
Todavia, nenhum deles lhes disse: que perguntas ou por que falas? Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Espera aí, ela não foi buscar água? A vida dela não era buscar água ao meio-dia? Ela não estava com sede? Não queria levar água para casa? Por que ela deixou o seu cântaro? O que aconteceu? A vida dela mudou. O propósito de vida dela foi alterado. Não era mais o cântaro que era o mais importante, a água que era o mais importante. O que era mais importante? Olha só o que o texto diz. Versículo: deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. De vergonha, ela se tornou uma pessoa extremamente confiante. De uma pessoa sentindo-se culpada, ao encontrar-se com Cristo, percebeu que a sua vida foi transformada, seus pecados foram perdoados, e ela foi lá falar de Jesus naquela cidade. E para os homens, quando o texto bíblico fala, também envolve mulheres, todos, anunciando a grandiosidade de Jesus. Foi fazer isso. Ela se tornou uma bênção para a vida daquela cidade, e a cidade toda foi conversar com Jesus, ver quem era Jesus. Porque sabiam quem era aquela mulher, sabiam do sofrimento que ela passava, sabiam da situação de vida dela, e agora, de repente, essa mulher muda. O que aconteceu com essa mulher? E ela está dizendo que alguém mudou a vida dela, eu quero saber o que houve. E eles foram lá e se encontraram com o Senhor Jesus. É interessante observar que na palavra de Deus, Deus tem a mesma intenção em tudo que lemos nas Escrituras, em tudo. Deus tem como alvo nos alcançar com a sua graça e a sua misericórdia. E Deus fez isso por diversas situações da nossa vida, situações que nós achávamos, por exemplo, aleatórias até no nosso pensamento, mas sim a direção de Deus. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade, que a minha mãe me conversou na igreja lá para me levar, e eu fui no acampamento. Acampamento de carnaval lá na cidade de Piracicaba. Eu não ia na igreja. Eu abominava a igreja. Quando a minha mãe me falou que eu ia nesse acampamento e pagou para mim ir, eu pensei, eu estou indo para o inferno. Se eu não aguento ficar na igreja por 1 hora, vai ficar 4 dias lá, cantando, falando de Deus, e eu estou indo para o inferno. Eu pensava, estou indo para o inferno, mas eu tenho que obedecer a minha mãe, senão ela vai brigar comigo. Eu fui. E nesse acampamento, eu encontrei Cristo Jesus. Transformou minha vida, eu não sabia o que era a felicidade. Naquele dia, Deus mudou profundamente a minha vida. Na minha cabeça, tudo que estava acontecendo é algo aleatório, mas ali tinha a direção de Deus, tinha a mão de Deus. Da mesma forma, Deus fez conosco. Várias situações da nossa vida que nós não percebemos, que parecia algo... A mulher foi naquele poço, ela nem sabia o que estava acontecendo, só estava com sede, estava com vergonha, foi buscar água, ela encontrou-se com o Senhor Jesus. É assim que Deus faz com a nossa vida. Nos encontrou. E quando Deus nos encontra, Ele nos leva até Ele e a nossa vida é restaurada. Desfrutamos da bênção de Deus. Mas, quando Deus nos abençoa também para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Para abençoar a vida de outras pessoas. Nós lemos a palavra de Deus lá, Gênesis capítulo 12. Abraão estava junto com seu pai, lá na terra dos caldeus. Deus falou com ele, sai da tua terra. Vai para a terra que te mostrarei. Mas o que está acontecendo? Deus tirando ele de uma situação, levando para outro lugar. E aí Deus fala para ele o seguinte, olha, eu te abençoarei para que você abençoe outros. Sê tu uma bênção. Deus determinou um propósito em nossa vida de nos alcançar em Cristo Jesus, para abraçarmos a salvação em Cristo, ter uma vida transformada por Cristo, para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Deus nos chama para ser uma bênção. Deus nos convida para sermos uma bênção. E meus irmãos, Deus chama o nosso coração, chama cada um de nós
para exatamente sermos uma bênção na vida de outras pessoas. E eu quero fazer um convite para os irmãos nesse sentido. Nós iniciamos na nossa igreja, há 2 meses atrás, um projeto. O projeto é uma igreja, aliás, uma missão, uma igreja, um encontro. Para uma vez por mês, os nossos irmãos, que são membros da nossa igreja aqui, que agora estão servindo a Deus lá no Jardim Aeronave, estão servindo a Deus lá em Hortolândia e se vestem conosco. Nós oramos, pedimos a direção de Deus, conversamos na reunião do conselho, com o nosso coração assim pensando, será que os irmãos vão? E foi abraçado a proposta. Tanto é que nós já tivemos 2 encontros aqui, que o nosso coração se alegra, né, que todos os nossos irmãos estão aqui conosco. Então, uma bênção de Deus. É um projeto. Uma missão, uma igreja, um encontro. E agora Deus nos chama para um novo projeto. O projeto se chama abençoar. Deus nos chama para sermos uma bênção? Então nós temos que abençoar outras pessoas. E como será esse projeto? Nós vamos trabalhar com os irmãos 5 atitudes ou ações simples que Cristo fez para abençoar a vida das outras pessoas. E que Deus nos chama também para abençoar a vida de outras pessoas. Pessoas com quem nós convivemos, familiares nossos, amigos nossos, pessoas que trabalham conosco, pessoas aqui do nosso bairro. 5 atitudes ou ações simples que Jesus nos chama para abençoar outras pessoas. Nós vamos trabalhar cada atitude individualmente em cada domingo, pensando em estratégias, em colocar em prática essa atitude durante a semana e na nossa vida como igreja. E veja bem, meus irmãos, que nada acontece por acaso. Tudo tem uma direção de Deus. A nossa irmã Thelma está aqui, nossa irmã Thelma, ela é lá da IPI de Assis, está morando aqui faz 1 ano aproximadamente, né? Está conosco aqui, graças a Deus pela vida dela. A nossa irmã Thelma teve contato com uma irmã nossa, que está agora na glória com o Senhor Jesus. Que ela tinha uma convicção muito grande que devia ser uma bênção. Nossa irmã Ivanilde. Nossa irmã Ivanilde. A nossa irmã Ivanilde foi uma bênção onde ela estava. Os irmãos sabem disso. Tanto é assim que, pela ação do nosso irmão Ivanildo, do nosso irmão Cláudio Rondon, começaram a vir crianças à nossa igreja. Lembra? Com o carro deles, lá do Jardim Aeronave, o carro começou a vir. Depois chegou a ter um ônibus. E a nossa igreja ficava cheia de crianças, Jardim Aeronave, tal. Com os irmãos de lá também começaram a vir. E aí nós tomamos uma decisão como igreja, na época, era o seguinte: os irmãos de Aeronave precisam estar aonde? No lugar deles, lá onde eles moram, no bairro deles. E aí iniciou-se uma congregação lá, de Aeronave. Nosso coração ficou dolorido, queríamos que eles estivessem aqui conosco, mas estão lá. Tudo com uma ação do nosso irmão Ivanildo, com a intenção de ser uma bênção. A nossa igreja aqui, pensa bem, onde é o Colégio Doctos, era o local da nossa igreja. Não é? Passou por uma situação difícil na época, perdeu a propriedade, foi para um salão alugado e agora estamos no salão aqui. Por que que Deus nos colocou nesse bairro? Por acaso? Deus tem uma intenção em relação a esse bairro. Qual a intenção que Deus tem? No início, a nossa igreja ali não estava com os irmãos naquela época lá onde é o Colégio Doctos. A igreja alcançou as pessoas do bairro, foi uma ação no bairro, depois a igreja veio para cá, aí a igreja foi para outros bairros, e agora Deus nos chama novamente para pensar no nosso bairro aqui. Nós teremos, no dia 27 de setembro, uma ação comunitária, em parceria com o Lions Club, que a nossa irmã Edmar é presidente, em que nós estaremos atingindo todo o bairro aqui. Nós já estamos entrando em contato com alguns irmãos, né,
para poder trabalhar na questão, vai ser medir glicemia. Nós já entramos em contato com o nosso irmão Lívio Damares para nos auxiliar na questão do atendimento jurídico, já deram ok. Nós estamos vendo um grupo de irmãos aqui do bairro para poder nos auxiliar nesse trabalho dia 27 de setembro, que é um sábado, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Qual o objetivo? Ser uma bênção. Ser uma bênção para esse bairro. Deus nos colocou nesse bairro para sermos uma bênção. Uma semana antes, no dia 20 de setembro, nós teremos aqui uma programação especial com as crianças, né? Que é a Tarde da Garotada, que vai vir um teatro lá do Grupo Eco. Nós vamos mobilizar toda a questão do bairro também. Nós temos, em outubro, nós temos vários irmãos que já fizeram a sua inscrição. Nós teremos o nosso encontro da família lá em Serra Negra. Nós já temos 19 quartos fechados já. Podemos chegar até 30, já tem 19. Mas já tem 19. Né? Então, é algo, os irmãos que não se inscreveram, poder se inscrever, que é um momento especial que teremos lá em Serra Negra, e só será, o foco é na nossa igreja aqui, sede. Os nossos irmãos da congregação do Jardim Anonave, congregação de Hortolândia, que são uma bênção, né? Tudo. Lá eles têm a vida dele, agora o desafio é nosso aqui. Nós temos uma bênção aqui, alcançarmos as pessoas em Cristo aqui. Esse é um desafio que Deus coloca no nosso coração. Veja bem, Deus nos deu um prédio como esse à toa? Já imaginaram? Os irmãos já viram quantas salas de aula tem? Né? A nossa irmã Thelma acho que não subiu lá. Depois a irmã só para ver quantas salas tem. Essa sala dela, Darcy lembrou, na época do Ordenonal, nós tínhamos 5 ou 6 salas de crianças lotadas. E agora? O desafio volta novamente. A nossa igreja, Hebron, tem como uma característica se fortalecer, se levantar em várias situações. Quando estava lá, saiu de lá, os irmãos se lembram da situação. Eu não estava aqui. Foi para um salão alugado e viemos para cá. E agora Deus nos chama. Esse projeto Abençoar é um projeto que Deus nos chama, todos nós, para nos envolvermos em 5 ações práticas e simples que Jesus fazia para abençoar a vida de outras pessoas. Na Tailândia foi feito um projeto, foi feita, aliás, uma pesquisa, entre 2 grupos de pessoas. Missionários que tinham a função de converter as pessoas. Os missionários saíram para converter as pessoas. E um outro grupo de missionários tinha uma visão diferente. Não. Nós vamos abençoar a vida das pessoas. Abençoar. É diferente da perspectiva de converter. Mas como assim a conversão? É um resultado do abençoar. Quando Cristo abençoou a vida daquela mulher, aquela mulher foi transformada. Qual foi o resultado disso? Na pesquisa da Tailândia. Os missionários que foram para converter e os missionários que foram para abençoar. Os missionários tinham a convicção que eles tinham que abençoar a vida das outras pessoas. O crescimento de conversão foi 50 vezes mais. Porque Deus nos chama para abençoar. E Deus coloca na nossa vida pessoas para abençoar. No texto bíblico que nós lemos, Jesus foi em direção àquela mulher samaritana para abençoá-la. Nós lemos na palavra de Deus que quando Paulo esteve em Corinto, Paulo passava por algumas adversidades em Corinto, e ele orou a Deus, e Deus falou o seguinte para ele, continue pregando, porque há muito povo meu nessa cidade. Tinha um propósito de Deus ali naquela cidade. Deus coloca na nossa vida pessoas, muitas vezes, semelhantes àquela mulher samaritana. Pode ser um amigo, pode ser um vizinho, alguém que nós observamos, que as pessoas olham para ela e dizem o seguinte, olha, essa pessoa não vale nada. Olha, essa pessoa tem um sofrimento tão grande, nem se aproxima dela. Deus sempre coloca alguém em nossa vida para sermos uma bênção na vida daquela pessoa. Deus nos chama, meus irmãos, a cada um de nós, para sermos uma bênção, a bênção. E para abençoar outras pessoas. Se tu, uma bênção, é que o Senhor falou para Abraão,
Jesus transformou aquela mulher samaritana em uma bênção. E olha que interessante. Na palavra de Deus, nós lemos que Deus formou as 12 tribos de Israel. 12 tribos. Qual o objetivo dessas tribos? Que elas fossem uma bênção, porque essa é a promessa de Deus para Abraão. O povo de Israel não cumpriu esse objetivo de Deus. Os 12 não cumpriram. Tanto é que Israel sofreu, passou por diversas dificuldades. E quando Jesus veio, Jesus chamou quantos apóstolos? Vocês perceberam? E o que os apóstolos fizeram? Não eram tribos, eram pessoas individuais. E eles cumpriram? Cumpriram. Foram uma bênção. Em toda a face da terra o evangelho alcançou. Deus nos chama para sermos uma bênção. Tudo o que acontece em nossa vida, todas as experiências que nós passamos, da graça de Deus em nós, como Deus agiu em nós, Deus permitiu tudo isso para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção. Então nós estamos desafiando os irmãos para esse projeto abençoar. Nós vamos começar então domingo que vem, analisando a primeira ação prática, simples, que todos nós podemos fazer, como Cristo fez, para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Depois nós iremos para a segunda ação, a quarta, até chegarmos na quinta. Nós vamos estar orando a Deus agora e pedindo ao Senhor, Senhor, opera no nosso coração para sermos uma bênção. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor que está conosco nessa manhã, que é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos abençoa para abençoarmos outras pessoas. Senhor, nós te pedimos, opera com teu Santo Espírito em cada um de nós, dá-nos, Senhor, a percepção espiritual que o Senhor nos chama para sermos uma bênção. Que todas as bênçãos que nós recebemos de Ti, que tudo que nós recebemos do Teu amor, da Tua graça, é para abençoarmos a vida das outras pessoas. Continue conosco, Senhor, nessa manhã, no estudo que nós teremos da Tua Palavra, em que nós estaremos, Senhor, agora também refletindo sobre essa mensagem. Opera em cada um de nós, derrama sobre nós a Tua graça, que nós sejamos uma bênção. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.